usando o telefone, certo? E como é que o senhor colocou pra gravar? Não fui eu, foi o Roberto. Eu pedi para ele, Tá. certo? Professor, qual livro e qual página? Agora a gente vai para o livro de história. Vocês já podem ir colocando o nome de vocês, tá certo? Só fechar Professor, aqui. professor é ruim. Me deu vácuo, não olhou a mensagem que eu mandei pro professor. Ah, podia cair. Não, eu fui resolver as coisas com o Roberto. Oxi. Nossa senhora, meu Deus. Ah, quer dizer miséria. No microfone do professor tá tendo um eco. Eco, eco, eco. Eu ia caindo. Foi eu. Tá com eco. Professor, agora nós vamos O professor saiu. Eco. Sim. Quando eu levei uma queda na hora que eu tava falando pro professor, puf, caiu. Mais 5 minutos. Eita, tem que voltar pra carregar no disco. Pode ativar o microfone do outro, professor. O quê? Eu não tô fazendo A nada. Maria me bloqueou. Assassin's Creed. SKS, JK, JK, KKK, JS, JS, KKK, JJ. Professor, saiu. Foi. Por quê? Tá perdendo a pessoa errada, filho. Eu vou mandar mensagem pra ele aqui. Deve ser alguma coisa errada com a minha conta, porque não tem condição. Aí eu falo com o professor. Aí eu falo. Vamos lá, pessoal. O livro de história, página 130, rapidinho, porque a gente já teve um atraso aqui de 5 minutos. A gente havia parado Não é nada. falando sobre os fenícios e os persas, tá certo? Professor, mas a gente tem que fazer correção do vestibular. Da atividade anterior? Sim, verdade. 125. Ai, Por sinal, depois. tem muita coisa, né? Começa na 125. Isso. Vamos lá. Primeira questão. Só pra gente ir rápido, tá certo? Olha as Primeira questão. alternativas. Eu nem leio. A alternativa é, tá certo? Primeira questão, item é. Os hebreus se organizaram social e economicamente com base na propriedade da terra, o que deu início à diáspora, certo? Segunda questão, item C de cachorro, certo? A importância do estudo dos hebreus se justifica pelo monoteísmo ético que surge e se desenvolve entre eles, constituindo-se um ponto de partida para o cristianismo e para o islamismo, tá certo? Segunda questão, item C. Os antigos hebreus têm como livro sagrado o Novo Testamento, que compreende vários outros livros, aliás, entre eles os quais está o Gênesis, que trata da criação. Professor, Aliás, que questão é essa? Não, confundi a questão. A 2 é a C, tá certo, eu confundi aqui. E A terceira é a A. Oi? Oi. Nada, não. Esquece. A Eu 2 é tinha a perdido C. errado. Você falou, eu achei que tinha errado, eu tinha acertado. Eu A também 2 é a C. eu tinha acertado também. Eu tinha errado. A 2 é a C. A 3 que é a A, tá certo? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui nesse chat. O senhor me fez achar que eu tinha errado, eu tinha marcado a A, tinha acertado. Não, não. O professor iludiu a gente agora na resposta. Do começo, olha. A primeira questão é o item E. A segunda questão é o item C. Sim. E a terceira questão é o item A. Tá certo? A 4. Filho de Davi, quarta questão. Filho de Davi foi um déspota, sábio e bom administrador. Viveu no luxo e no esplendor. Escreveu livros e protegeu as artes. Desenvolveu o comércio. Estamos falando de Salomão. Salomão.
Salomão. Letra C. Quinta questão. É. É? Eu Item acho é? que é. Item é. Para os hebreus, o poder de Deus vinha de um poder pré-existente. Habitava a natureza e fazia parte dela. Quinta questão, item é. Tá vendo? Eu tô ótima em história. Estudem, só para ficar claro, tá? Estudem o povo hebreu. Deixa eu ver como é que tá minha bateria. O povo hebreu para fazer a nossa atividade avaliativa, tá bom? Não lembro não. Mas tu não disse que tá afiada e sabendo de tudo. Não, eu tô só nessa parte aqui, né? Olha, mas vai ser só isso aqui. Só Os isso. hebreus se constituíram. Os hebreus. Vai ser facinho, mulher. Os hebreus, né? Sexta D. questão. B, tem certeza? D de dados. Na 6? Mas é B mesmo. É B de bola. Eu marquei a B de bom. B de bola? Aí, professor, tu se lembra naquele dia B de bom. que eu fui dizer B de cavalo que eu disse? Eu não acredito não, pelo amor de Deus. Olha a aula do professor que eu ia falar isso. D de cavalo. B de cavalo. Letra C. Letra C. Sexta questão, letra B. Tá certo? Oi. Qual é a página? Deixa eu descer aqui a câmera aqui só um momento. A gente tá na sétima questão agora, certo? Sétima questão, página 127. Sim, vai. Que A por que sete. tá com eco? Não entendi. Por Tá que com está com eco? Um de vocês tá com o Ele tá microfone ligado? Um de perguntando- vocês? Por que está com eco? O do professor tá com eco, tá dando eco na nossa resposta, pergunta e tudo. Todos Diz uma nós coisa. estamos com eco. Escuta ele. É porque E o tem prof- 4 pessoas com o microfone ligado. Não, agora só tem duas. Eu e o professor. Desliga aí então. Desliga aí, mãe. Continuou o eco ou parou? E parou. Põe no Só chat, que ó. é só quando a gente fala. É só quando a gente fala. Do professor tá dando esse eco. Mas é só quando vocês falam. Ó. Liga o microfone na hora de falar e terminou a resposta, desliga. Tá vendo? Não precisa ficar com o microfone ligado. Não, tá certo? Sétima questão, letra D de dado, tá bem? Sétima questão, letra D de dado. Oitava questão, a resposta é B de bola, tá certo? Oitava questão, B de bola. Peraí, qual é a 8? E a 7? A 7 é a D de dado. D de dado na 7. E na 8 é a B de bola. Entendeu? Não mais craque, não. Errei tudo. Vambora. Eita. Nona questão. Nona questão tá facinha, né? Todo mundo Toda acertou. questão C. Errei. C mais 1, que dá D, né? Nossa. C Como mais você foi? Então, 9. A 9 é a D de dado, tá certo? Nossa, eu marquei a B. É C mais 1 que dá D. É a lógica. Não vem depois, né? Vamos lá, continuando. Décima questão, tem? Tem. Décima questão, qual vocês marcaram? Até 17, filho. B, cristianismo. Acertei, eu errei. A cada do professor que eu errei até. Judaísmo. Letra C. Ainda pensei. Mas a hora da correção é para isso mesmo, tá bom? É pra gente aprender uma coisinha que a gente não aprendeu durante a aula, tá certo? A 7 e a 8, posso sim, minha querida. Vamos lá, vou voltar aqui, tá, Monique? A 7 é a D e a 8 é a B. Ó, 7, D de dado e a 8, B de bola, tá certo? B de bola. Professor, E a Oi. 9. lá no simulado, questões complicadas. Vixe, pessoal, desliga o microfone. Pode falar, Taimon, agora pode falar.
lá no simulado não vão ser questões tão complicadas como essa, né? Não, Não, professor, vai ser sobre esse tema, tá certo? eu tô com medo das perguntas que o professor vai fazer. Só pela cara do senhor, vai ser tenebroso. Que é isso, pessoal? Vocês falam assim como se eu Tu fosse faz as malvado. questões simples. Não, professor, imagina. Eu sou bonzinho, eu sou do time dos mocinhos. Não sou do time dos vilões. 11ª questão. 11ª questão. Vamos lá, o que é que vocês puseram? Acho que você quis dizer D, né? Ah, não, tá Na comigo. Antiguidade Oriental, olha, Eu errei tudo. como é que tu falou arte náutica, mulher? Constituiu-se, olha, ó, presta atenção. Pessoa de exceção. Que não foi, não é? Pois é, justamente. O povo hebreu se pautava na arte náutica, no uso do ferro, no desenho em baixo relevo, no panteísmo, que isso até nem falou no livro, mas o povo hebreu era tudo menos monoteísta. Ai, que tá perguntando. Constituiu-se em excesso. O povo hebreu, ele só não creia, ele não tinha crenças em um só Deus, que é o nosso Na Deus. antiguidade, certo? Na antiguidade oriental. Não, mas tipo, eu acertei, ó. Vamos considerar que eu acertei, porque eu botei a resposta certa se tivesse pedindo. Se não tivesse certo, então... Mas aí não dá Tá certo, dando mas... muito eco. Não, eu É porque troquei. tem... Desliguem os microfones, pessoal. Desliguem os microfones. Pronto, até no meu parou o eco. 11ª questão, item D. 12ª questão, item D de novo, tá certo? D de dado. Gabriel, põe aqui no chat se tá dando eco até agora. Com todo mundo, só comigo. É só quando algum aluno fala. Tipo agora. Aí quando o professor fala junto com outro aluno, aí dá um pouquinho de eco. Eu até explicaria para vocês o porquê, mas vai dar trabalho. Vamos lá, continuando. Quanto aos hebreus, né? 12ª questão, item D também, certo? É porque é o seguinte. O som da voz de vocês sai aqui, olha, no meu fone de ouvido. Já o som da minha voz está saindo no alto-falante de vocês. E sai no alto-falante e o microfone capta também. Então sai o som da minha voz aqui do meu microfone e do microfone da pessoa que está com o microfone ligado, certo? É por isso que é importante todo mundo ficar com o microfone desligado ou todo mundo ficar com o fone de ouvido. Eu tô com fone de ouvido. Tem um barulho muito chato dentro do seu microfone. João Vitor tava falando. Pessoal, ponham no chat, tá bom? Tipo, ele disse que tem um barulho enorme atrapalhando aí nós. No microfone do fio. Ponham no chat agora que eu vou perguntar. Até agora, só comigo, com o microfone ligado, tá dando barulho ainda? Põe no chat, tá? Agora, tá tudo ok? Tá sem zumbido? Então vamos continuar, tá bem? Tá tudo ok, né? Mas é o ventilador mesmo. Deixa eu desligar o ventilador. Nossa senhora. Vamos lá, 13ª questão. Questão aqui, pessoal. Rapaz, essa questão aqui, se eu fosse vocês, eu ia estudar, viu? 13ª questão, item B, tá certo? Ainda tá, professor. Acertei. 13ª questão, item B, tá certo? Eu também. Parece que tá dentro de uma forragem, é só fazendo... Professor, não há o ventilador, o barulho ainda tá. É. Tá fazendo barulho ainda? Agora é um sapo aí. Agora é o quê? Agora é um sapo aí fazendo uma rex ali, eu sei que tava Vamos parando. lá, pessoal, rapidinho. É um assim. Pessoal, é o seguinte, a gente tem que fazer silêncio. Desliga o microfone, quem tá com o microfone ligado. Faça um silêncio, vocês só vão escutar, isso aqui é só uma correção, tá certo? Só para vocês ouvirem a correção. Quem acertou, ok.
Quem não acertou, coloque a resposta correta, tá certo? A aula já está atrasada, eu tenho que passar conteúdo, não é hora para brincadeira, tá certo? Não é hora para brincadeira. 13ª questão, vocês vão marcar o item B de Professor, bola. o João Bido ainda tá. Professor, licença, a 14 é qual? A 14 ainda vou chegar lá, tá certo? Para de falar, 14ª questão. o João 14ª Bido, questão. professor, tá atrapalhando. 14ª questão. Mas dá pra Item. assistir a aula. Mas não dá pra ouvir o professor. Não tá dando pra me ouvir não, Caio? Eu tô ouvindo, professor. Isso, professor. O Jumbido tá maior que a Posso voz falar, do senhor. professor? Peraí. Bote fone, Caio. Professor, pronto, parou, tá ótimo agora. Parou. Parou e agora o senhor saiu. Parou tudo. Parou É, até a aula. Saiu. Eu sei, parou até a aula. O professor tá aqui, senhor. Você não Silêncio. professor. Agora sim, tá ótimo. Perfeito. Tá ótimo. Faça silêncio. Dá 12. Dá 12 é Vou colocar aqui as respostas. Agora sim, né? Agora sim, ainda em silêncio, a gente vai continuar o nosso conteúdo, certo? A gente havia parado falando sobre os fenícios e os persas, certo? Eu até tinha colocado um slide que eu vou recolocar para vocês aqui, mas no caso eu já pus o documento para vocês, né? O documento está lá na sala de aula, pessoal. Não, Por isso, professor. Tá não. Bota o slide, professor, pra gente. Porque a aula faz tempo, a gente precisa rever, não? E o professor não voltou lá ainda. O professor botou de outras matérias, mas não tinha isso, se eu não me engano. Não, pera. Tinha sim, agora que eu me lembrei, tinha que eu tirei até as férias. bom, vamos lá. Você vai, Tá, pessoal? você vai recolocar o slide pra gente? Eu vou colocar aqui sim. O documento, pessoal, eu pus até foi dia 10, foi no dia que a gente trabalhou ele. Eu tô com ele aqui, ó, tô olhando aqui para ele. Só esperando abrir o documento. Lembrei agora dele. Enquanto isso, a gente vai fazendo a leitura, enquanto o slide não abre. Página 130. Posso ler, professor? Pode. A Fenícia foi uma região localizada no Oriente Médio que tinha sua costa voltada para o mar Mediterrâneo, o que proporcionou o desenvolvimento das técnicas de navegação bastante úteis. Por isso, os fenícios foram chamados de povos do mar. Essa região também fazia fronteira com a Síria, Palestina e Mesopotâmia. A existência dos fenícios vai de 2.300 anos antes de Cristo e 65 anos antes de Cristo. Saiu. Continua. Eu vou apresentar o slide agora, tá bom? Obrigado. A gente vai ver isso aqui rapidinho, porque, enfim, a gente já viu, né, em outra aula,
Então não tem por que a gente se prolongar muito nisso aqui. É mais para a gente refrescar a memória sobre o que nós havíamos falado sobre os fenícios e os persas, certo? Os fenícios, né? A civilização fenícia desenvolveu-se na região chamada Fenícia, né? Claro, território do atual Líbano, onde os fenícios eram um povo semita. Estudem, anotem isso aí, tá? Estudar sobre os semitas. Quem eram os semitas? Filhos de Sem. Anotem isso aí, que vai ser importante. Na verdade, tem uma questão sobre isso. Por volta de 3000 antes de Cristo, Professor, você não já disse aí? Filhos de Sem, o quê? Que Aonde? os fenícios semitas. são filhos, semitas ou fenícios, ele a conhece, Eu são estou dizendo que filhos os de Sem. fenícios eram um povo de origem semita. Mas eu Professor, quero que pode vocês me falar digam sobre o quê? direitinho o que é ser semita, tá certo? Não é só isso aqui não, tá bom? Vamos com calma. Então, o que seria? Fenícios eram um povo de origem semita? O que é ser semita? É isso que você vai me dizer na prova. Por volta São de 3000 antes de Cristo, estabeleceram-se numa estreita faixa de terra com cerca de 35 a 40, né? É importante deixar isso, 35 a 40 quilômetros de largura, situada entre as montanhas do atual Líbano, ops, risquei demais, do Líbano e o Mar Mediterrâneo, com 200 quilômetros de extensão. Corresponde à maior parte do litoral do atual Líbano e uma pequena parte da Síria. Por habitar em uma região montanhosa e com poucas Professor, terras férteis, esses 200 quilômetros, eles se referem ao mar Mediterrâneo? sim, sim. Não, a extensão de terra era banhada pelo Mar Mediterrâneo, certo? Era entre montanhas do Líbano e o Mar Mediterrâneo. Grande parte, né, pertence ao atual Líbano e uma pequena parte pertence ao que a gente chama de Síria atualmente, certo? Por habitarem uma região montanhosa e com poucas terras férteis, os fenícios dedicaram-se à pesca e ao comércio marítimo. As cidades fenícias que mais... nossa, esse aqui foi o erro do corretor. Que mais se desenvolveram na antiguidade foram Biblos, Tiro e Sidom. A Fenícia, terra de marinheiros e comerciantes, ocupavam uma estreita área, como a gente viu, né? Com aproximadamente 40 quilômetros, como eu falei, 35 a 40 quilômetros de largura, né? Fininha assim, e grande na extensão do comprimento, entre o Mar Mediterrâneo e as montanhas do Líbano. Atualmente, essa região corresponde, como eu falei, ao Líbano e parte da Síria. O mais importante aqui é que vocês se atentem que os fenícios eram comerciantes marítimos, né? Repetindo, os fenícios eram comerciantes marítimos. O solo montanhoso da Fenícia não era favorável ao desenvolvimento agrícola, né? Desenvolvimento pastoril, a plantação e a criação de animais, né? Vivendo como que espremido em seu território. O povo fenício percebeu a necessidade de se lançar ao mar e desenvolver o comércio pelas cidades do Mediterrâneo, certo? O povo fenício, como não podia Professor, desenvolver... Oi, existiam, vamos dizer assim, pequenas ilhas pelo Mediterrâneo isso, sim. e eles comercializavam com essas ilhas no mar Mediterrâneo, presentes lá, né? Isso, com as cidades, com as ilhas, com onde tivesse gente pelos arredores ali, eles negociavam, certo? Porque, Tá, além deles também poderiam ser aquele, por exemplo, os egípcios que ficavam ao redor, próximos ao mar Mediterrâneo. uhum, mais precisamente, falando desse comércio, eles também faziam usufruto, né, do seu comércio marítimo, aliás, do seu produto de trabalho, dos peixes, né, que também servia para a sua própria alimentação, assim como servia para comércio. Já que, como a gente viu, o forte da Fenícia não era a agricultura nem criação de animais, né? A civilização persa, agora. A civilização persa foi uma das mais expressivas civilizações da antiguidade. A Pérsia situava-se
ao leste, né, a leste da Mesopotâmia, num extenso planalto onde hoje corresponde ao Irã, localizado entre o Golfo Pérsico e o Mar Cáspio. Ao contrário das regiões vizinhas, possuía poucas áreas férteis. Esta civilização estabeleceu-se no território por volta de 550 a.C., bem mais recente do que a Fenícia, né? Através de Ciro, que era um príncipe persa, a civilização persa realizou a dominação do reino da região aliás, a dominação do reino da região da Média, e assim deu início à formação de um bem-sucedido reinado que durou cerca de 25 anos. Nesse período, este talentoso imperador, né, no caso Ciro, também conquistou o reino da Lídia, olha só, a Fenícia, isso porque a Pérsia se consolidou, digamos ali que quase 2.500 anos depois, né? 2.500 anos depois. No caso, 2.450 anos depois de a Fenícia já estar consolidada. A Síria, a Palestina, as regiões gregas da Ásia Menor e a Babilônia, né? Então, a Pérsia dominou muita coisa, né? Muitos territórios aqui. Pessoal, os persas surgiram mais de 2.000. O que você está querendo dizer que os persas surgiram mais de 2.000 anos depois que a Fenícia? Sim, meu querido, aqui, olha. Atenção, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, os fenícios se estabeleceram, tá certo? 3.000. E olha só, os persas chegaram quando? Em 550 a.C., né? Então, vamos pôr aqui uma linha do tempo. Temos aqui... nossa, esse C não ficou legal. Temos aqui Cristo, né? E aqui 550, que é onde os persas apareceram, isso voltando o tempo. E aqui, olha, 3.000 antes de Cristo, né? 3.000 antes de Cristo. E aqui 550 antes de Cristo. Os persas apareceram muito tempo depois dos fenícios, tá? Você percebe? Conseguiu entender agora? E mesmo assim, olha, mesmo depois desse tempo todo, foram os persas que dominaram os fenícios, né? Mais ou menos aqui, nesse espaço de tempo aqui, uma civilização Sim. que era comerciante também e que tinha, como é que eu posso explicar para vocês de uma maneira bem didática, tinha visões de expansão territorial, né? Por meio do domínio, da dominação, ou seja, domínio militar. Aqui a gente vê que Ciro, que era um príncipe persa, realizou a dominação, né? Dominou, olha só, Lídia, Fenícia, Síria, Palestina, algumas regiões da Ásia Menor e a própria Babilônia, certo? Conseguiu entender, né, Taimon? Sim. Pronto. E os demais também, se tiver uma dúvida... A população fenícia ainda existia quando Quando os persas se consolidaram? Sim, existia. E então decidiram governar seus povos por ideias de expansão territorial. Uhum. Agora vamos ver aqui, ó. Como eu falei, ó, a Pérsia tinha um processo de expansão territorial, né? Por exemplo, o domínio persa era... Liguem para o meu mapa não, tá? Era isso aqui e começaram a dominar aqui, dominaram mais aqui e dominaram aqui, foram dominando outros países. E olha só, acabou que o território persa virou isso tudo aqui, né? A expansão territorial. Antes era só isso aqui. Vocês entenderam? Yes, entendemos. Sim. Processo de expansão. Gostou do mapa? O processo de expansão iniciado por Ciro foi continuado pela ação do imperador Dário, que dominou as planícies do rio Indo e a Trácia. Nesse momento, dada as grandes proporções assumidas pelo território persa, né, ou seja, aqui estamos vendo que o território persa já era absurdamente grande, Dário viabilizou a ordenação de uma geniosa reforma administrativa.
Pelas mãos de Dário, os domínios persas foram divididos em satrápias, divisões do território a serem administradas por um sátrapa. O Planalto do Irã, região montanhosa e desértica, situada a leste do Crescente Fértil, entre a Mesopotâmia e a Índia, foi povoado pelos medos, né, e pelos persas. A princípio, os persas eram dominados pelos medos. Essa situação se inverteria por volta de 500 a.C. Nessa época, sob o comando de Ciro, os persas dominaram os medos e passaram a controlar a região. Só para vocês saberem o que é um sátrapa, que eu acho que eu não falei, né? Era o nome dado aos governadores das províncias, certo? E as províncias tinham esse nome de satrápia, certo? Sátrapa nada mais é do que um governador. A região da Fenícia, a religião, aliás, anotem isso aqui também, tá? Era o politeísmo. Praticavam rituais de sacrifício de animais. El era o Deus máximo, aquele que havia criado o mundo, mas não necessariamente criou os deuses. Né? Nada acontecia sem seu consentimento, por isso El sabia de tudo. Professor, o que o senhor pediu para anotar, professor? O que é E a religião da Fenícia era o politeísmo. Tô tirando um print disso aí. Coisa boa. El é representado como um homem velho sentado no alto da montanha, distante da humanidade para alcançar suas graças. Os fiéis devem se dirigir à sua esposa Astarte. Muito interessante para a gente contextualizar. Muito. Acabou o slide, professor? Não pode. O slide, agora a gente vai aproveitar os minutos restantes para falar dos fenícios aqui, né? Do nosso livro. Nossa, como a câmera está próxima. Pessoal, brincadeira essa aqui no chat de vocês. É Free Fire, né? Sem essas conversas de jogo aqui, pessoal. Eu tô fazendo nada, viu? Só. Só fiz nada aí. Eu nem perguntei nada. Sim, eu posso ler? Pode. Os fenícios desenvolveram sua economia com base no comércio realizado quase totalmente pelo mar. As principais rotas eram o Egito e as cidades gregas. Também realizavam o comércio em forma de caravanas para a região central do Oriente Médio. Continua. Sim. A organização política da Fenícia era baseada em cidades e estados autônomas que tinham suas próprias estruturas e regras e se juntavam apenas quando a região sofria ameaçada de invasão de outros povos. Continua? Por favor. Os constantes contatos com outras civilizações de religiões distantes proporcionaram aos fenícios um grande desenvolvimento cultural. O alfabeto, que usamos latino, tem origem fenícia e foi incorporado pelos romanos no período de dominação após as guerras púnicas. Continuastes? Vamos lá. A história política dos povos do mar. O sistema político dos fenícios tinha relação direta com a economia desse povo, principalmente a atividade comercial. As cidades-estado fenícias desenvolveram o controle e a centralização política de acordo com as classes mais ricas da sociedade, em sua maioria formada por grandes comerciantes. Então, aqui, de novo, só para ressaltar, a gente vê que o que movimentava a economia fenícia era, de fato, o comércio marítimo. Vários centros urbanos começaram a ser construídos devido ao forte comércio a partir de cidades como, olha só o que eu pus no slide, Iblos,
Tiro, Sidon, principais, né? Simira, Aruad, Ugarit e Beirut. Professor, ali no parágrafo anterior, dizia que por causa das outras civilizações, eles tiveram um grande desenvolvimento cultural, isso por causa do comércio. Sim, né? Porque estamos falando da movimentação, né? Como é que a gente pode falar? Da migração pendular, que é todo dia sair da sua região para ir trabalhar em outra, e em outra, e em outra, e isso, claro, era o contato com a outra cultura, né? É como se todo dia você fosse trabalhar num lugar diferente. Já são 3h55. Professor, já vai. Como assim, professor? Como assim? Ai, que pena. Triste. Como assim? Você não entendeu, Taimon? Não. E eu nem eu. Eu estou falando o seguinte, os fenícios, eles Não consegui tinham entender. um comércio bem movimentado, então eles tinham contato com outras pessoas, com outras civilizações, e isso fazia com que houvesse uma troca cultural, certo? Com que ele aprendesse o que a outra cultura tinha para ensinar. Você entendeu agora? Ah, tipo assim, é que ele, Agora sim. ele aprendia coisas novas. Tipo isso. Isso, contato com as outras culturas lhe dava esse desenvolvimento cultural, né? Contato com outras civilizações. Eles aprendiam, tipo, novas culturas. Aprendiam coisas novas, né? Aprendiam coisas novas. Ei, professor, só uma perguntinha. O senhor pediu aqui para a gente estudar sobre os semitas, a gente fazer uma pesquisa, aí a gente anota, tipo, no caderno uma estrofezinha falando sobre eles. Ou não? Só 2 linhas está ótimo, só quero que você me diga qual o significado de ser semita. Semitas, Tá bom? semitas, eles são filhos de Sem. Aí eu